depois que todo mundo falar, nós vamos tentar tirar uma foto assim, com todo mundo junto, tá? Para a gente ter uma grande foto aí com todas as instituições aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. São várias instituições que estão presentes aqui, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Receita Federal, Ana Matra, Justiça Federal, Ana Matra 11, se alguém, por favor, sim, nosso Ministério Público Estadual. E o objetivo, evidentemente, dessa nossa manifestação aqui no dia de hoje é algo que tem nos preocupado bastante. A lei do abuso de autoridade, que foi, infelizmente, aprovado de forma meteórica dentro do Congresso Nacional, e uma preocupação muito grande para todos nós que trabalhamos e fazemos justiça. A grande preocupação, como eu tenho dito aos colegas, não é apenas com o Ministério Público, não é com a magistratura, não é com o sistema de segurança pública, não é apenas com o sistema de justiça, mas é especialmente com a sociedade. Uma sociedade desprotegida é um risco para todos nós. E o que essa lei faz é justamente isso. Ela cria uma situação que intimida o trabalho da magistratura, que intimida o trabalho do Ministério Público, que intimida o trabalho das polícias, que intimida o trabalho da Receita Federal, enfim, que intimida os órgãos de fiscalização. É muito grave o que está acontecendo nesse momento no país, e aqui, essa manifestação é para dar uma resposta para a sociedade, uma satisfação para a sociedade, um alerta para a sociedade para dizer que os verdadeiros prejudicados com essa lei não são as instituições, na verdade é toda a sociedade. Porque no momento em que você enfraquece os órgãos de fiscalização, você fortalece as organizações criminosas, você fortalece a defesa de quem defende a criminalidade. E é isso que nós precisamos alertar a sociedade para o risco que essa lei representa para cada um de nós. A partir do momento que nós temos instituições do Estado fragilizadas, nós fortalecemos as organizações criminosas e nós fortalecemos a ação daquelas pessoas que atuam contra a pacificação social que deve ser a busca de toda a sociedade. Dito isso, eu queria passar a convidar o Márcio, o presidente da nossa Amazon, para estar presente aqui conosco também. Eu gostaria de passar a palavra primeiro para a dona da casa aqui, a doutora Jaisa, que está presente, né, e depois em seguida para as demais autoridades aqui presentes. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Sejam todos bem-vindos conosco na Justiça Federal. E eu reitero as palavras do nosso colega Heraldo para dizer a vocês que a nossa manifestação hoje, a propósito desse projeto de lei, que ele é tudo menos um projeto que visa coibir o abuso de autoridade, a nossa manifestação é uma manifestação para a reflexão de todos. Todo o povo brasileiro, do sistema de justiça, dos órgãos persecutórios, dos órgãos de fiscalização, de todos aqueles que trabalham no aparelhamento judiciário federal, estadual, militar, trabalhista. Esse projeto de lei não visa coibir o abuso de autoridade. O debate é outro. O que está por detrás dele não é punir uma pessoa que puxa uma carteira, não é, olha por que você está falando, isso é empobrecer o debate. Nós sabemos que o projeto de lei, ele visa a amordaçar o magistrado, ele visa a algemar o membro do Ministério Público, algemar aqueles que estão nos órgãos de fiscalização e controle, os órgãos persecutórios. A nossa polícia que sofre tanto quanto sofre o povo brasileiro. Então não é um projeto de lei com essa magnitude, esse poder de destruição que vai ajudar o Brasil e o processo civilizatório a avançar. Ao contrário, é muito perigoso. Ao longo de todos esses anos que eu estou na magistratura e antes de ingresso, quando estava em procuradoria, eu jamais vi algo tão perigoso contra o sistema de justiça estadual, federal, militar, contra os órgãos de fiscalização. Por quê? Porque quando você amordaça aquele que tem a tarefa de interpretar, fazer cumprir e executar a lei, você diz que a lei não serve para nada, que há alguém acima da lei que vai amordaçar todos os agentes que o povo paga para fazer cumprir a lei. Então o nosso discurso é um discurso de reflexão, a nosso ver, e falo por mim mesmo nesse momento. O projeto de lei é inconstitucional, ele não traz aquele
seja aceito. Nenhum. Então a norma não se sustenta. É uma norma inconstitucional que, se não for vetada, deve cair, porque de direito ela não se sustenta. Nosso manifesto hoje é de reflexão junto ao povo brasileiro. Vamos pensar conosco que é preciso avançar no processo civilizatório, no aperfeiçoamento dos órgãos de controle, de fiscalização, de perseguição, do aparelhamento judiciário federal e estadual em todos os níveis. Nós não podemos ser amordaçados, algemados e intimidados. Nós temos que defender e fazer cumprir a lei, a Constituição e os acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Essa lei não tem precedente em nenhuma nação democrática que tenha o seu processo civilizatório avançando. É um passo atrás que o Brasil está prestes a dar. E essa nossa manifestação hoje é para dizer, não concordamos com esse passo atrás. Nós queremos avançar para trabalhar para o Brasil e para o povo brasileiro. Obrigada. Bom, chegando aqui, eu vou deixar aberto, se o colega que quiser ir falando, tá? Vou passar a palavra exclusiva de Milton, e quem quiser ir seguida, só pedindo a palavra, que a palavra vai ficar franqueada a todos os presentes, ok? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Edmilson, procurador-chefe do Ministério Público Federal aqui no Amazonas. Se eu for resumir, tudo que essa lei tem de ruim é, além da mordaça, algemas. Essa lei não é a lei do abuso de autoridade, é a lei que mata as autoridades. Se nós pararmos para pensar, a lei coloca toda autoridade que deseje fazer cumprir a lei, independente se o infrator for uma pessoa de alto poder político, alto poder econômico ou uma grande organização criminosa, essa autoridade fica sob extremo risco, porque tudo que ela vai fazer, existe um tipo aberto, subjetivo, cheio de risco para essas autoridades. Então o sistema de justiça está todo sob risco. É a Justiça Federal, a Estadual, a Trabalhista, é as polícias, os ministérios públicos da União e dos Estados. Todo mundo vai ter tanta dificuldade para trabalhar e tanto temor que, infelizmente, vai ficar muito mais fácil ao infrator se escapar das garras da lei. E não é isso que queremos. A lei ela é inconstitucional por vários aspectos, e eu vou lembrar um que não foi dito ainda. Ela tem um baixíssimo viés democrático, porque ela foi aprovada numa votação que não foi nominal, uma votação que foi relâmpago, e as pessoas que quiseram pedir a recontagem não tiveram esse direito garantido. Foram cerceadas no direito de ver a recontagem. A sociedade tem o direito de saber como cada um dos direitos parlamentares votou. Eu digo aos senhores, é um grande passo atrás do Brasil. Essa lei não pode passar, essa lei tem que ser vetada, se possível, integralmente. Porque ela não tem nada de bom, nada de novo. Ela, inclusive, ela chega até a ser... ela chega até a tirar, por exemplo, força da lei de tortura, força da lei de denunciação caluniosa, além de tornar a vida das autoridades sempre sujeita à reclamação de qualquer um. E eu acredito que isso é um debate que precisa ser melhor conhecido da sociedade, porque as autoridades do Brasil, elas não têm medo de uma lei mais moderna de abuso de autoridade. Mas elas não querem uma lei que casse toda a força e a eficácia das autoridades brasileiras, que com muito custo tem feito a lei valer nesse país depois de muito tempo. Portanto, vamos refletir, pessoal. Levem nossas palavras para que todo mundo possa refletir. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Mauro Braga, eu sou representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e trago aqui a palavra de ordem contra esse projeto de lei. Independência. O que todos nós, membros do Ministério Público, magistratura em todas as suas esferas e polícias, o que todos nós precisamos é de independência. Se equívocos cometemos em nossas decisões, as instâncias superiores estão aí para corrigir. O que nós não podemos é, diante da lei, diante de todos os princípios que regem o direito, nos sentirmos amordaçados para não tratarmos as questões e as provas dos autos com a nossa livre convicção por ausência de independência. A palavra que a ANAMATRA quer trazer nesse momento é de independência e veto total ao projeto de lei do abuso da autoridade. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
debate desse projeto de lei, nós temos aí um atentado ao Estado Democrático de Direito. Lamentavelmente, nós estamos diante de uma conjuntura onde não nos iludamos. Esse é só o primeiro passo para silenciar todas as instituições, todos os órgãos de controle e de persecução no nosso país. O projeto de lei do abuso de autoridade, ele vem carregado de imprecisões, de falta de clareza, exatamente para confundir. E eu penso que esse momento aqui, doutor Mauro, doutor Lauro, doutor Márcio, doutor Edmilson, nós temos aqui inúmeras lideranças, nós somos só representantes de um coletivo que é muito maior. E exatamente por conta dessa clareza que nós temos, do absurdo que representa esse projeto de lei e os demais que virão a afrontar os direitos da sociedade, é que nós precisamos reverberar os discursos que estão sendo feitos aqui. Eu penso que nós não podemos ficar apenas aqui dentro desse espaço, que esse seja o primeiro passo de um coletivo que pensa a liberdade, que pensa a independência, que pensa a defesa da sociedade. Nós temos que sair daqui e levar para a sociedade amazonense, para a sociedade brasileira, esse debate em torno desse projeto de lei e aclarar a sociedade sobre a conjuntura perigosa que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de mitigação de direitos das instituições que falam e tutelam direitos de pessoas pequenas na sociedade, das minorias, das pessoas que estão nas ruas pedindo esmolas, das pessoas que estão tendo os seus direitos lesados. Então é hora de nós sairmos, e eu digo isso para vocês com muita humildade. Eu sei que nós fazemos parte ainda, né, de um coletivo que discute pouco, que amadurece pouco as suas ideias, que precisa ter uma leitura maior, sim, de conjuntura, e nós precisamos levar esse debate para dentro das nossas instituições, para dentro dos poderes, para que a gente possa sair nas ruas e aclarar a sociedade sobre o perigo desse momento que nós estamos vivendo. A sociedade precisa saber o que representa esse debate. Nós temos que chegar com o cidadão ali que está passando no sinal a essa hora e dizer para ele: o seu direito está em risco. O Lauro disse muito bem outro dia, nós estamos num cenário onde dois polos, onde duas partes desse cenário estão bem claras. A do povo e daqueles que defendem e merecem o respeito e a credibilidade da população, e o lado dos criminosos. Esse projeto de lei, e a sociedade não sabe disso, não se iludam. Esse projeto de lei acoberta as grandes facções criminosas, os grandes líderes dessas facções. Mas a sociedade precisa ter essa compreensão, ela precisa ter essa leitura. Então, que esse seja apenas o primeiro ato de muitos que nós devemos ter. Porque muitas ações tendentes ao nosso silêncio, à nossa mordaça, estão em curso no Congresso Nacional. Hoje, diferente daquilo que um Congresso Nacional deveria fazer, que é pautar de debates importantes acerca da defesa dos direitos da população brasileira que eles representam, hoje nós somos a pauta do Congresso Nacional. Hoje nós estamos figurando lá, e não pense que o debate é para fortalecer as nossas ações. O debate é para nos enfraquecer, para nos apequenar. E eu digo a vocês, esse discurso precisa sair desse coletivo. Esse discurso deve ser levado para as instituições e deve ser levado para a população. Eu proponho até, doutor Lauro, né, que o Ministério Público, claro, nós temos toda uma limitação orçamentária e financeira, essa é uma realidade também de todas as instituições, mas eu proponho que a gente inicie uma grande campanha de valorização das nossas instituições e coloquemos isso nas ruas, através de outdoor, através de campanhas na mídia. Hoje a rede social, ela se presta, inclusive a isso, a divulgar as nossas ações, a mostrar o papel que cada um de nós cumpre na ponta, defendendo o combate à corrupção, o combate ao tráfico de drogas, o combate à criminalidade perigosa, à criminalidade grave. Então, é isso que nós temos que fazer, sair daqui hoje entendendo que esse é apenas o início de uma luta que se inicia e que precisa ser fortalecida não só com o
convencimento dos demais colegas que hoje não estão aqui por alguma razão. E mais do que isso, para além desse convencimento, nós temos que levar esse debate para a sociedade, para que nós tenhamos, a exemplo do que aconteceu quando da PEC 37, a sociedade ao nosso lado. Sem ela, nós não vamos muito longe. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu falo em nome da Amazônia, Associação de Magistrados do Amazonas. E é uma satisfação a gente ver aqui colegas de todos os segmentos, delegados, promotores, procuradores, juízes federais, juízes estaduais, porque realmente a situação requer que todos nós nos unamos para lutarmos contra esse projeto de lei que realmente é de uma infelicidade a toda prova, é um verdadeiro golpe para todos esses atores do sistema judiciário brasileiro. É um projeto que foi aprovado aí a toque de caixa, em regime de urgência, em uma votação simbólica, né, em prejuízo a toda a sociedade. Então, realmente gratificante a gente ver todo mundo unido aqui em torno de um objetivo comum, que é lutar contra a corrupção, lutar contra a criminalidade. E só unidos, realmente, a gente vai conseguir vencer esse Congresso que muitas vezes luta contra os nossos interesses, luta contra os interesses da sociedade e faz valer a força deles contra todo esse esforço que tem sido feito ao longo dos anos para a gente ver uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais igual para todo mundo. Então, muito obrigado e parabenizar todos que estão aqui, porque essa luta aí ela é incessante, ela é intermitente. A gente tem que lutar todos os dias para ver a sociedade melhor nos nossos filhos e nos nossos filhos. Obrigado. Eu sou Sandro Landir, sou presidente da Associação dos Juízes do Trabalho, 11ª região, e eu vi aqui os colegas aqui, a doutora em especial. Eu acho que duas coisas devem nos mover hoje, não só o sentimento de união, mas o discernimento que nós temos que esclarecer a sociedade. Nós somos operadores de direito, temos dimensão da gravidade desse PL, mas a sociedade não tem conhecimento, não tem dimensão da gravidade desse projeto de lei, da gravidade das repercussões que tem no dia a dia. Então esse é um projeto de lei para sair do juridiquês e falar muito claro, que inverte posições. Então aquele que um dia, criminoso, algemado, ele não é mais algemado, ele quer algemar aquele que colocava a algema nele. Algema no investigador, algema no juiz, algema no Ministério Público, no sentido literal de impedir que ele faça alguma coisa. Mas também jogando a figura de um criminoso. O objetivo disso é intimidar delegados, intimidar juízes, intimidar o Ministério Público, porque a ideia é assim, se você colocar, e com um conceito muito aberto, colocar algema e ela é indevida, isso é crime. Se você oferecer denúncia, e você sabia, quem sabe, aí a lei fala de ter conhecimento prévio da inocência, isso é óbvio a inocência, o que é isso? Né? Você é um criminoso. Se julgar, se você demorar a expedir um alvará, um habeas corpus, demorar algum tempo, isso é crime. Então, fica o quê? O juiz, o delegado, o promotor, intimidado. O que eu vou fazer? Melhor não fazer nada. Porque, mesmo que sejam bravios aqui, estamos todos independentes, lutando por essa independência, ainda assim, pense que essa lei promoverá um verdadeiro tumulto no judiciário. Porque, ainda que o juiz condene, ainda que o Ministério Público ofereça denúncia, ele vai ter que lidar com um processo criminal, que a parte interessada vai ficar provocando o Ministério Público, oferecendo denúncia. Ou seja, em vez de trabalhar, julgar, prender, ele vai ter que se defender. Um tumulto. E não só na esfera criminal. O cidadão tem que entender, falando aqui da Justiça do Trabalho, que até a figura de você, o devedor, numa decisão já transitada e julgada, aquela que não cabe mais recurso, né? Se o juiz, isso que diz a lei, se ele penhorar, se ele bloquear dinheiro do devedor, aquele que está devendo, além do que ele acha, o devedor vai achar o devido, ele incorre em crime. Então eu não posso nem mais dar seguimento a uma decisão minha, uma decisão que não cabe mais recurso. Então os devedores, não só os criminosos, os devedores, a quem interessa essa lei?
Não interessa a justiça, não interessa o cidadão de bem, não interessa aquele que zela pelos seus deveres. Então, nós estamos aqui para esclarecer, falar claro, devemos falar claro com a sociedade, dando exemplos para que se entenda. E estamos aqui para dizer que estamos unidos e nós, Ministério Público, delegados, juízes, não seremos intimidados. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou o delegado federal Marcelo Dias, representando hoje aqui a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Como já vem colocado por todos os colegas, esse nefasto projeto de lei conhecido como abuso de autoridade, popularmente falando, ele vem hoje de encontro a todos os anseios que a gente pretende como polícia judiciária. Eu vi os colegas colocarem aqui, muito bem colocada a questão da independência. E a gente teme hoje, principalmente num contexto político, onde se está havendo muita interferência de outros órgãos, até na própria Polícia Federal, que tem sido manchete nos últimos dias, a tentativa de troca de diretor-geral da Polícia Federal por uma ingerência política, apesar de haver previsão legal, às vezes se faz uma escassez em cima disso, a tentativa de troca de superintendentes, tudo com motivação política no Rio de Janeiro, ou em Recife, ou até mesmo em Manaus. Então, hoje a Polícia Federal vem aqui, eu diria até encampar essa luta, não tenha dúvida, é uma luta nossa, de todos nós, mas um pouco mais além. No manifesto existe o pedido para que se vete 8 dispositivos dessa lei. A Polícia Federal, a Associação dos Delegados de Polícia Federal, vai um pouco mais além e pede o veto total da lei. A quem interessa hoje esse tipo de projeto, onde, principalmente as polícias, falando um pouco de polícia, perdão, eu sei que ele compromete toda a atividade jurisdicional, ele compromete toda a persecução penal, mas se você olhar um pouco mais na ponta, falando da minha instituição, da atividade policial e das polícias civis também, hoje nós temos mecanismos e normatizações internas que impedem, como o próprio doutor Sam colocou aqui, dando exemplos mais claros, que impedem que você exponha a figura do preso, divulgue nomes. A imprensa que está aqui sabe disso, a dificuldade que é, muitas vezes, no início de uma operação policial, para conseguir fotos dos presos, conseguir imagens, conseguir os nomes. Tá? E em cima disso, hoje, está se fazendo um projeto de lei para criminalizar essas condutas. Um projeto de lei que está apenas para ser sancionado agora. Então, tudo isso vem de encontro a todo um trabalho que tem sido feito nos últimos anos de resgate, doutora, e aí eu concordo plenamente com a senhora, de resgate, de valorização dessas instituições. Não à toa, a gente fez uma campanha nacional de Polícia Federal, Orgulho Nacional, que é a camisa que eu estou usando hoje, com o intuito de resgatar isso aí. E como o doutor colocou, a questão da independência é primordial. Como é que você vai? A questão dos ativos financeiros, né? De repente hoje, se você por uma interpretação amplamente aberta e subjetiva, você vai ser penalizado por ter aí desmantelado uma organização criminosa e tentado tocar aonde? No local onde mais dói hoje. A Polícia Federal tem feito um trabalho mostrando que é isso que dá resultado. É o bolso. A Lava Jato hoje já repatriou mais de 2 bilhões de reais, junto com o Ministério Público e a Justiça Federal. Tem sido um exemplo, né, de uma ação bem sucedida. E de repente vem um projeto de lei desse que vai inibir certas atitudes, tá? Vai criar certos entraves, a mão de quem? Para beneficiar quem? Feito por quem? Por um Congresso Nacional hoje extremamente, eu diria, comprometido. Basta ver o número de ações que tramitam no STF e nas justiças estaduais de primeiro grau, para aqueles que não possuem mais o foro, né? De pessoas do quê? Que têm mandato, de parlamentares. Então isso é vergonhoso, é um projeto antidemocrático, como bem colocou o doutor, e antirrepublicano. Isso é um absurdo. Então a Polícia Federal se coloca contra, no intuito também de vetar, o presidente Bolsonaro vete por completo essa aberração jurídica. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Cláudio Cabral Chaves, sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Amazonas, vice-presidente da Associação dos Magistrados. Bom, diante de tudo que foi dito, eu quero reforçar essa ênfase que o Estado Democrático de Direito está sob ataque, aquelas pessoas que lutam pela efetivação do Estado de Direito estão sob ataque, todos nós.
esses tipos penais abertos vão ensejar processo em cada uma ação dessa para a efetivação dos direitos fundamentais das pessoas, do combate à corrupção. E o que é fundamental é que essa lei já começou com atropelo legislativo. Se atropelou o processo legislativo dentro da Câmara, não passou pelas comissões para que a sociedade pudesse debater ao lado do Congresso, para que nós pudéssemos nos mobilizar. E hoje, uma mobilização que era para ser dentro do Congresso, ela é feita nas ruas. E eu acho que eu sugiro a partir de agora que nós não paremos por aqui. Eu acho que nós devemos ir às faculdades, às escolas, debater com a sociedade e mostrar o absurdo. E que esse pedido de hoje é direcionado especificamente ao presidente da República, que se elegeu em nome do combate da corrupção. Então, que ele vete, no mínimo vete, esses oito dispositivos legais. Então, essa manifestação inicial. Para que o governo tenha coerência, que a presidência da República tenha coerência e respeite a voz que emergiu das urnas, que lhe deu o mandato em nome do combate à corrupção. E não pode agora um governo eleito com base nisso favorecer exatamente a iniciativa de pessoas que estão maculadas. É um processo que ele está maculado desde a sua origem por pessoas que propuseram, que respondem a dezenas de ações em processos no Supremo Tribunal Federal. E eu me refiro ao todo o projeto do Senado. Então, esse é o apelo. Então, se resume esse pedido ao presidente da República e a nossa categoria, nós nos unamos para nós percorrermos e esclarecermos a sociedade dos riscos que envolvem a implementação dessa lei. É isso. Boa tarde a todos. Falo em nome do Ministério Público do Trabalho aqui do Estado do Amazonas e do Estado de Roraima. Me chamo João Cinei Nascimento e, da mesma forma como todas as instituições aqui cujos representantes me antecederam, nós somos contra integralmente a esse projeto. Estamos trabalhando também no sentido de que o presidente da República vete integralmente, até porque é um projeto que enfraquece o poder de investigar, o poder de processar e o poder de punir, que é do Estado. É um projeto que desprotege, vamos dizer assim, tira a proteção do Estado, da sociedade, na medida em que o Estado não vai ficar se sentindo amedrontado, amordaçado, com as algemas, como foi dito aqui. E quem ganha com isso? É só o crime, a organização criminosa. É uma lei que empodera as organizações criminosas, o crime. Então, é por tudo isso que nós somos contra. Somos a favor da sociedade. Tenho certeza, da fala do doutor Luiz Cláudio, tenho certeza que todos aqueles que apoiaram o atual presidente o apoiaram com essa bandeira, de que ele iria combater a corrupção. E a sanção desse projeto, né, vai representar um retrocesso, não só para a nossa sociedade, mas também, certamente, para os seus eleitores, né, uma frustração. Então, eu tenho certeza que o presidente está ciente disso e com essa manifestação que ele tem ainda a maior acessibilidade para vetar integralmente, porque esse projeto é um retrocesso e, certamente, ele não contará mais com a opinião popular caso esse projeto seja sancionado. Então, em nome do Ministério Público, a gente pede para que o presidente da República vete esse projeto e aderimos a todas as falas que me antecederam. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Igor Espínola, sou procurador da República. Eu não ia complementar a fala do Ministério Público Federal, mas eu senti falta de alguém que falasse pela floresta. É um tema hoje muito em voga, a floresta amazônica tem queimado, e se tem alguém dentro da Amazônia que tem impedido que tais empreitadas criminosas avancem, são as instituições policiais, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então eu espero que as pessoas reflitam e entendam que essa cortina de fumaça que se formou acerca do que é abuso de autoridade, esse projeto de lei não trata de abuso de autoridade, reflete diretamente em todas as nossas atribuições, inclusive a defesa do meio ambiente. É muito importante a gente dizer uma situação que é um fato concreto.
O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Nós somos um dos países que mais cometem homicídio no mundo. Nós somos tidos como um dos países mais corruptos do mundo. E o que a gente observou nesses últimos dias do Congresso Nacional é um legislativo completamente dissociado da sociedade. No momento em que a sociedade exige um combate mais efetivo à violência, um combate mais efetivo à corrupção, o que o Congresso mandou de volta para a sociedade foi um projeto de lei que simplesmente fortalece os criminosos e os corruptos. Portanto, esse é o nosso objetivo hoje aqui. É pedir ao presidente da República, como foi dito aqui por muitos colegas, foi eleito com essa bandeira de combate à corrupção, que veste integralmente esse projeto, que não permita que a sociedade conviva dentro do seu arcabouço jurídico com um projeto tão nefasto para toda a sociedade. Volto a reafirmar a cada um da sociedade, a cada cidadão, especialmente a imprensa aqui presente. Esse não é um projeto que ataca o Ministério Público, que ataca o Judiciário, que ataca o sistema de segurança pública, a polícia, a Receita Federal, os órgãos de controle, mas que ataca o direito do cidadão de ir e vir. O que está em jogo é a liberdade de cada um de nós, porque se nós permitirmos que a violência, que a criminalidade cresça ainda mais neste país, nós vamos chegar na situação e um momento muito difícil de nem poder ir e voltar para casa com segurança. É isso que está em jogo, é a segurança de cada um de nós, é a segurança dos filhos e das futuras gerações que nós temos que brigar para preservar. Diante disso, eu queria perguntar se há mais alguma autoridade que gostaria de fazer alguma colocação. Caso não haja, eu gostaria de pedir a todos os presentes aqui, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui, a todas as autoridades, a todos os cidadãos presentes, cada cidadão que está presente aqui, para que nós fizéssemos uma foto, uma grande foto aqui, e nós vamos contar 1, 2, quando chegar 3, e que a gente dê um grito, uma espécie de grito de guerra, para que seja ouvido em Brasília no sentido de veta Bolsonaro. Né? Que a gente mande esse recado ao presidente da República, porque, vamos ser bem claros, é preciso que o presidente da República, nesse momento, ele diga de que lado ele está. Se ele está do lado da sociedade, ou se ele está do lado, infelizmente, de uma parte mínima da sociedade que está fazendo leis que são contra os interesses maiores de cada um de nós. Ok? Então vamos aqui reunir todo mundo aqui para a gente tirar uma grande foto.